O amor. Uma palavra tão pequena, mas que carrega dentro de si um universo de significados. Desde os primórdios da humanidade, ele nos intriga, nos move e muitas vezes nos confunde. Por que amamos? Como sabemos se somos amados de verdade? E o que fazer quando alguém que diz nos amar parece nos ignorar? Será que o amor é apenas um sentimento? Ou há algo mais profundo? Algo que nem mesmo nós conseguimos enxergar? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da psique humana, guiados pelos ensinamentos de Carl Jung, para desvendar os mistérios do amor e entender por que, às vezes, o silêncio e a distância podem ser a maior prova de afeto. Fica até o final, porque este é um convite para explorar não apenas o amor que recebemos, mas também o amor que somos capazes de dar. E se ainda não estás inscrito, não perde mais tempo. Clica no botão e junta-te a nós nesta jornada transformadora. O amor é um enigma que desafia a compreensão humana desde os tempos mais remotos. Ele nos acompanha como uma presença constante, mas também como uma incógnita que nunca se revela por completo. Perguntamo-nos: o que significa amar? Como podemos ter certeza de que alguém nos ama verdadeiramente? E, talvez a questão mais angustiante de todas, como interpretar as ações de quem amamos quando elas parecem contraditórias, especialmente quando essa pessoa nos ignora? Carl Jung, um dos pensadores mais influentes do século XX, oferece-nos uma visão profunda e transformadora sobre o amor. Para ele, o amor não se resume a um mero sentimento superficial. É uma dinâmica complexa que envolve a interação entre o consciente e o inconsciente. É o encontro entre aquilo que conhecemos de nós mesmos e aquilo que permanece oculto nas sombras da nossa psique. Se alguma vez te questionaste sobre alguém que diz amar-te, mas que, paradoxalmente, parece ignorar-te, é essencial compreender que a resposta não está na superfície das ações, mas no que se esconde por trás delas. Nem tudo o que parece rejeição é, de facto, desinteresse. Muitas vezes, o que está em jogo é um processo psicológico profundo, que nem a própria pessoa consegue compreender totalmente. Jung ensinou-nos que o inconsciente é uma força poderosa, que guia muitas das nossas ações, sem que tenhamos plena consciência disso. Quando alguém te ignora ou se afasta, nem sempre é porque deixou de se importar contigo. Pode ser que essa pessoa esteja a lutar com algo dentro de si mesma, algo que ainda não conseguiu enfrentar ou integrar. O amor, na sua essência, confronta-nos com a nossa própria vulnerabilidade. Jung explicava que, quando uma pessoa se depara com um sentimento tão profundo, a sua psique pode reagir de formas imprevisíveis. Pode haver um desejo inconsciente de se aproximar, mas, ao mesmo tempo, um medo enraizado que a empurra para o afastamento. Esse medo pode ter raízes em feridas do passado, numa infância em que o afeto foi condicionado ou em experiências que deixaram cicatrizes profundas na alma. Por isso, algumas pessoas, quando sentem que estão a desenvolver sentimentos genuínos, reagem com distanciamento. Esse afastamento não é necessariamente uma rejeição ao outro, mas um mecanismo de defesa para evitar a dor que o inconsciente associa ao apego. Se alguma vez sentiste que alguém com quem tinhas uma conexão especial começou, de repente, a ignorar-te, não assumas automaticamente que o amor se desvaneceu. Às vezes, o amor é tão intenso que desperta sombras dentro da psique que a pessoa não sabe como lidar. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece. Pelo contrário, manifesta-se nas nossas relações. Quando alguém luta contra a sua própria sombra, pode projetar essa luta na pessoa que mais lhe importa. Em outras palavras, o acto de ignorar nem sempre é uma declaração de desinteresse, mas um reflexo de um conflito interno que a pessoa não sabe como resolver. É difícil aceitar,
Mas, muitas vezes, quem nos ignora não está a fugir de nós, mas de si mesmo. O amor, quando é verdadeiro, atua como um espelho que nos mostra quem realmente somos, com todas as nossas luzes e sombras. Algumas pessoas não estão preparadas para se enfrentar nesse reflexo. E, em vez de olharem para dentro e lidarem com o que o amor lhes está a revelar, escolhem afastar-se. Não é algo que façam de forma consciente, mas um impulso que nasce do mais profundo do seu inconsciente. Jung ensinou-nos que o amor pode ser o catalisador de um processo de transformação interna. Mas essa transformação nem sempre ocorre sem resistência. O ego, essa parte de nós que busca proteger-nos de qualquer forma de dor, pode sabotar as conexões mais profundas por medo do desconhecido. Quando alguém nos ignora, depois de ter mostrado interesse, é possível que o seu ego esteja a reagir com medo à entrega total que o amor implica. A mente busca manter o controle, mas o amor, por sua própria natureza, é um ato de rendição. É importante compreender que cada pessoa tem o seu próprio processo interno e que nem todos estão no mesmo nível de consciência emocional. Algumas pessoas sentem-se confortáveis a entregar-se ao amor, sem reservas, enquanto outras lutam com a ideia de se deixarem levar completamente. O amor genuíno exige vulnerabilidade, e nem todos estão dispostos a mostrar-se completamente nus diante de outra pessoa, não no sentido físico, mas no emocional. Se alguma vez te questionaste sobre alguém que parecia tão conectado contigo e que, de repente, começou a agir com indiferença, lembra-te de que o amor não é apenas um sentimento, mas um processo psicológico profundo que desperta aspectos da nossa psique que podem estar adormecidos ou reprimidos. Algumas pessoas precisam de tempo para processar o que sentem, para compreender o que o amor está a despertar dentro delas. Nem sempre se trata de uma rejeição, mas de um momento de introspecção em que a pessoa precisa fazer as pazes com os seus próprios medos e sombras, antes de poder entregar-se por completo. O inconsciente tem formas misteriosas de se manifestar nas nossas relações. Às vezes, a distância que uma pessoa toma é uma prova inconsciente para ver se o amor é real. Jung falava de como a alma humana busca constantemente certeza num mundo incerto, e algumas pessoas precisam verificar que o amor não é efêmero, que a conexão é forte o suficiente para resistir à distância. Embora isso não justifique atitudes danosas, ajuda-nos a compreender que o amor é um jogo de forças internas que vão muito além do que podemos ver na superfície. Se estás a passar por uma situação em que alguém especial parece afastar-se ou ignorar-te, em vez de reagires com dor ou frustração, tenta observar a situação a partir de uma perspectiva mais profunda. Pergunta-te o que poderá estar a acontecer dentro da psique dessa pessoa. Não como uma desculpa, mas como uma forma de entender que o amor nem sempre é linear e que, às vezes, o maior ato de amor é dar espaço para que o outro resolva o seu próprio processo interno. O amor verdadeiro não é posse, não é controle, não é uma garantia imutável. Jung ensinou-nos que o amor é uma jornada de autoconhecimento e crescimento. E às vezes, essa jornada implica momentos de silêncio, de distância e de introspecção. Mas, se o amor é real, se a conexão é genuína, então, mesmo na ausência, há uma presença. E o que é verdadeiro sempre encontrará o seu caminho de volta. Quando alguém que diz amar-te se afasta sem uma explicação aparente, a primeira reação costuma ser buscar respostas na superfície. Pensamos no que fizemos de errado, no que poderemos ter dito, se houve algum erro que o levou a distanciar-se. Mas raramente nos detemos a considerar que a verdadeira resposta não está no externo, mas no mundo interno dessa pessoa. Jung
Ensinou-nos que as nossas ações e decisões muitas vezes são impulsionadas por forças que não compreendemos totalmente. O que parece ser uma decisão consciente, muitas vezes é apenas a manifestação de algo muito mais profundo que se move na sombra. Se ele te ama e te ignora, em vez de veres isso como um sinal de desinteresse, observa o que poderá estar a acontecer no seu interior. O amor, quando é genuíno, desperta dentro de nós aspectos que nem sempre estamos preparados para enfrentar. Podem ser feridas da infância, inseguranças que pensávamos superadas, ou até o medo de perder o controle. Amar significa expor-se, e expor-se significa correr o risco de ser ferido. Nem todos estão preparados para assumir esse risco, mesmo que o sentimento seja genuíno. Muitas vezes, a indiferença não é rejeição, mas uma tentativa inconsciente de recuperar o controle. Jung explicava que o ego teme o que não consegue manejar, e o amor autêntico é uma das forças mais incontroláveis que existem. Para algumas pessoas, apaixonar-se significa perder a independência, deixar de ser quem são, e o ego reage com mecanismos de defesa. Um dos mais comuns é a distância. Afastar-se é uma forma de evitar sentir algo demasiado profundo, demasiado poderoso, algo que poderia mudar a maneira como percebem a sua própria identidade. O amor traz à tona o melhor e o pior de cada um. Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda nos outros não é mais do que um reflexo do que negamos em nós mesmos. Quando alguém se afasta de ti, muitas vezes é porque algo em ti está a refletir uma parte dele que ele não está preparado para aceitar. Se ele sente que contigo está a tornar-se demasiado vulnerável, demasiado aberto, o seu inconsciente pode empurrá-lo para a retirada. Não porque não se importe contigo, mas porque a relação o está a confrontar com aspectos de si mesmo que ele prefere evitar. Isso explica por que, às vezes, as pessoas que mais nos amam são as que mais nos magoam com a sua indiferença. Não é que queiram ferir-nos, mas o amor coloca-as num estado de luta interna, onde as suas emoções e os seus medos se enfrentam num campo de batalha invisível. Nem sempre estão conscientes do que está a acontecer. Simplesmente sentem uma pressão interna que as leva a afastar-se. Às vezes, até buscam desculpas lógicas para justificar o seu comportamento. Mas a verdade é que a raiz do seu afastamento está num nível muito mais profundo. Quando alguém que te ama começa a ignorar-te, é natural quereres obter respostas. Buscas sinais, tentas analisar as suas palavras, o seu comportamento, até recorres a estratégias para chamar a sua atenção. Mas a realidade é que não há nada externo que possas fazer para mudar o processo interno de outra pessoa. Jung ensinou-nos que cada um está na sua própria jornada psicológica e que não se pode forçar alguém a enfrentar a sua sombra se não estiver preparado para isso. O amor não pode ser forçado. A consciência não pode ser imposta. Só se pode permitir que cada pessoa siga o seu processo no seu próprio ritmo. O mais difícil de aceitar é que, em alguns casos, o amor não é suficiente para manter uma pessoa por perto. Não porque o sentimento não seja real, mas porque o amor implica crescimento e transformação. E nem todos estão preparados para atravessar esse processo. Para Jung, o propósito do amor não é a posse nem a segurança absoluta, mas a evolução do ser. Uma relação pode ser o catalisador de um despertar, mas cada pessoa decide se está disposta a atravessá-lo ou não. Se ele te ama, mas se afasta, pergunta-te o que essa distância representa no mundo interno dele. Pode ser que estejas a tocar uma parte dele que ainda não foi curada, um aspecto da sua psique que teme enfrentar. Talvez ele tenha percebido que estar contigo exige um nível de honestidade emocional
para o qual não está preparado. Jung dizia que o inconsciente nunca se engana, que sempre nos coloca em situações que nos mostram o que devemos aprender. Talvez esta situação não seja só sobre ele, mas também sobre ti. Talvez a verdadeira mensagem desse distanciamento não esteja no que ele está a sentir, mas no que tu estás a aprender sobre ti mesmo.